Sobre esse tema. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira, em entrevista à Rádio T de Curitiba, no Paraná, que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, poderia convocar novas eleições ou montar um governo de coalizão com opositores para resolver essa profunda crise eleitoral no país. Lula disse ainda que não pode reconhecer a vitória de Maduro sem os dados das atas eleitorais que ainda não foram divulgadas, mas que também não pode chancelar o candidato de oposição, Edmundo Gonzalez, pelo mesmo motivo. Sobre a demora na liberação dos dados, o petista disse que Maduro está devendo explicações. Vamos então acompanhar em detalhes essa declaração do presidente Lula. Eu mantenho relações com a Venezuela desde que eu tomei posse em 2002. Tive muitas relações com Chávez. A Venezuela era um país que o Brasil tinha um superávit de 4 bilhões de dólares por ano. Sabe? E essa relação ficou deteriorada porque a situação política está ficando deteriorada na Venezuela. Eu conversei pessoalmente com Maduro antes das eleições. Agora, depois desse caso, não conversou? Não conversei. Dizendo para o Maduro que, sabe, a transparência do processo eleitoral dele e a legitimidade do resultado era o que iria permitir a gente continuar brigando para que fosse suspenso as sanções contra a Venezuela. Bom, houve um processo eleitoral. Eu tinha duas pessoas minhas lá, o ex-ministro Celso Amorim estava lá, e mais o embaixador Aldo, acompanhando. Durante o dia, no processo eleitoral, não houve transtorno, não houve nada que você pudesse levantar qualquer suspeita. Agora, na hora que começa a divulgar os dados, é que começa a confusão. Sabe? O Maduro anunciou que tinha ganho, a oposição anunciou que tinha ganho. O que eu, que quero que as pessoas respeitem o que acontece aqui nesse país, fiz. Eu disse o seguinte: é importante que a gente tenha alguém para analisar o quê? As atas das eleições. Sabe, as urnas na Venezuela, só para você ter ideia, as urnas na Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos? É que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso, ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México, para ver se a gente encontra uma saída. Sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Eu não posso julgar a Suprema Corte de um outro país. Não me dá o direito. Ligar para o Maduro agora? Dizer, não, vai dar. Menino, não vai dar para ligar. Vai dar para ligar. Nós estamos tratando de trabalhar, o Brasil junto com a Colômbia, nós estamos tentando trabalhar a possibilidade de ver se encontra uma saída. Você tem várias saídas. Ou você fazer um governo de coalizão. Sabe, fazer um governo de coalizão, convoca a oposição. Cara, muita gente que está no meu governo não votou em mim. E eu trouxe todo mundo para participar do governo. Agora, ainda manter a democracia. Agora, deixa eu lhe falar, o que eu acho que ele tem que fazer, veja, tem essa coisa, eu faço um governo de coalizão, porque, veja, aqueles que querem que a oposição seja vitoriosa, eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa porque eu não tenho os dados. E muito menos pode dizer que o Maduro foi vitorioso, porque eu não tenho os dados. Então, eu não quero me comportar de forma apaixonada e precipitada. Eu sou favorável a fulano, eu sou contra. Não, eu quero o resultado. Se a gente tiver um resultado e esse resultado for factível, nós vamos tratar de saber o seguinte: o Maduro tem 6 meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então ele é o presidente da República, independentemente das eleições.